compartilhar aqui minha tela com você para a gente começar o nosso conteúdo e hoje eu tenho dois grandes objetivos. Eu quero compartilhar com você a minha visão de mercado sobre a reforma tributária para que você enxergue já oportunidades e necessidades de posicionamento para que em seguida a gente vá para o conteúdo propriamente dito. E aí eu vou falar, do conteúdo no sentido de como estudar e estudo efetivamente de BS e CBS. Você vai sair daqui já começando a entender com muito mais profundidade e de forma muito mais prática esses novos tributos. Combinado? Então, antes que alguém mais inquieto, assim, fala de BS e CBS logo, então, fica tranquila, a gente já está chegando nisso daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos lá, sem mais enrolação, vamos começar o nosso conteúdo. Primeiro de tudo, eu quero que você tenha em mente o seguinte, eu não vou me posicionar aqui como um especialista que domina tudo sobre a reforma tributária. O nome do meu programa de estudo não é à toa. Por que eu faço questão de chamar assim e não de curso? Porque eu entendo que nesse momento que a gente está, ninguém sabe tudo sobre a reforma, porque nem tudo está publicado. Então, não me parece muito coerente oferecer, olha, eu vou te dar um curso em que você vai saber tudo sobre a reforma. Sinceramente, não. Por quê? Porque a gente está caminhando juntos. A diferença é que eu estou caminhando há um pouco mais de tempo e dedicando um pouco mais de horas de estudo para ajudar você a acelerar esse processo. Mas é um programa de estudo, a gente vai estudar juntos, eu vou te mostrar como isso vai acontecer. E eu gosto muito de começar, portanto, com essa premissa, com esse pensamento socrático. A gente nunca sabe tudo. O primeiro passo para a sabedoria é justamente conhecer os limites da própria ignorância. Se você quiser pensar através do efeito Dunning-Kruger, por exemplo, quando você começa a estudar alguma coisa, você tem a falsa impressão de que sabe tudo. Se você continua estudando, você cai num vale de um exagero para o outro lado. Você tem uma paralisia, assim, meu Deus, eu nunca vou saber tudo sobre isso aqui é muita coisa, é impossível. Se você continuar estudando todo dia um pouquinho, caminhando todo dia um pouquinho, você vai chegar num lugar mais realista. Assim, olha, eu não sei tudo, mas eu já sei alguma coisa e é possível continuar sabendo cada vez um pouquinho mais. É para essa visão, é para essa marcha que eu convoco você. Tá bom? Então é com essa premissa que a gente começa o nosso conteúdo. Como eu falei, eu quero iniciar com uma visão de mercado. E para mim, ninguém vai passar imune à reforma tributária. Eu estou falando de você e de mim, estou falando do mercado contábil, mas estou falando do mercado como um todo. Nós seremos impactados pela reforma tributária, nossos clientes serão impactados pela reforma tributária, todos os contribuintes e não contribuintes serão impactados pela reforma tributária. E o mercado, e aí, claro, agora eu vou falar do nosso, mas isso se aplica para o mercado do teu cliente, tá? Então eu quero já deixar de antemão essa dica para você. Isso que eu vou falar aqui agora, para o mercado contábil, para o mercado tributário, serve para a gente, mas esse mesmo discurso, essa mesma visão de mercado serve para o teu cliente independente do segmento dele. O fato é, as decisões que forem tomadas agora vão posicionar você em um dos dois grupos. No grupo de quem caiu no negacionismo, de quem está procrastinando e está empurrando com a barriga, ou do grupo que já está estudando, se adequando, se adaptando para tirar o melhor proveito dessa mudança. Me parece muito claro, a gente tem esses dois grandes grupos. Ninguém vai falar assim, reforma tributária tanto faz, tanto fez para mim. Isso não existe. Tá? Então, se você está aqui, eu tenho 99,9% de certeza, vamos dizer assim, se não é 100%, não é certeza, mas eu tenho 99,9% de chance de acerto em dizer que você está no grupo de quem quer se preparar, quem quer se adaptar. Tá? É muito pouco provável que você esteja aqui ainda numa fase de negacionismo ou de procrastinação. Mas, ainda que esteja, vamos conversar sobre isso, porque olha,
Algumas pessoas estão com aquela ideia, olha, se mudar o governo vai cair por terra. Olha, houve já uma emenda constitucional, que é o mais difícil de acontecer. A Constituição Federal já foi alterada. A emenda constitucional 132, publicada no final de 2023, não só altera a Constituição Federal, como tem os atos, o passo a passo do processo de transição entre uma coisa e outra. E isso, para que isso acontecesse, era necessário um quórum e um peso de voto que não é do partido X ou Y, não é da esquerda, da direita, da frente ou de trás. É coletivo. Então saiba, o mais difícil já aconteceu, já foi aprovado e já está em marcha. A lei complementar, então, voltando, a emenda constitucional 132, publicada no Diário Oficial da União em dezembro de 2023, já altera a Constituição e cria as regras de transição. A Constituição Federal ela serve como uma carta de competências, dizendo, olha, compete à União isso, compete ao Estado aquilo, compete ao município aquilo, pode ser instituído isso, pode ser instituído aquilo. Essa é a Constituição Federal. E a emenda constitucional 132 já falou, olha, pode ser instituído o IBS, pode ser instituído o CBS, pode ser instituído o imposto seletivo, vai ter uma reforma tributária sim, vai ter uma outra assado, já está lá. E aí, em 16 de janeiro de 2025, é publicada a Lei Complementar 214, que é a conversão do tal do PLP 68. O PLP 68 que falava sobre IBS e CBS, a gente durante 2024 acompanhou isso. Para você ter uma ideia, o programa Dominando a Reforma Tributária, ele foi lançado na sua primeira turma em outubro de 2024, ou seja, já acompanhando o projeto de lei. E aí, em 16 de janeiro de 2025, a gente viu esse PLP virar Lei Complementar 214. Já trazendo, aí sim, já instituindo IBS, CBS, imposto seletivo, trazendo regimes específicos para determinadas questões, determinadas atividades. Claro, ainda precisa ser regulamentado? Sim, ainda precisa ser regulamentado. Inclusive, essa regulamentação vai ser feita por quem? Pela Receita Federal, em conjunto com o Comitê Gestor do IBS. As regras para o Comitê Gestor ser oficialmente instituído estão num outro projeto de lei, que é o PLP 108. Tá? Porém, a gente já tem um pré-comitê trabalhando em cima de várias regras, de várias questões de ordem prática. Portanto, pode ter certeza que ao longo de 2025 e ao longo de 2026 nós teremos uma enxurrada de regulamentações. Aí vem a questão, se olha, o negacionista diz, olha, vai mudar o governo, isso tudo vai deixar de existir. Sinceramente, não. A reforma tributária deixou de ser um futuro possível para ser um presente que já estamos vivendo. Só que as pessoas ainda não perceberam que a temperatura mudou. Aqueles que procrastinam, muitas vezes falando, olha, eu vou deixar para estudar reforma depois que tiver tudo publicado. Tudo o quê? Porque se a emenda constitucional e a lei já está publicada, uma lei com mais de 500 artigos inclusive, você vai esperar tudo isso se acumular com mais um monte de regulamentações para tentar estudar tudo numa tacada só aos 45 do segundo tempo? Então esse é um grupo que procrastina, que nega e que certamente vai sofrer com essa transição. A pessoa que ela não se movimentar agora pode ter certeza disso. Ela vai perder mercado, vai perder market share, talvez até quebrar, porque não se adaptou em tempo hábil. E nós temos, de outro lado, um grupo que já está estudando, que já está se adaptando, que já está se preparando. Porque a reforma tributária ela não é sobre tributo. Isso é uma confusão comum. A reforma tributária ela é sobre modelo de negócio. Porque saem tributos que são por dentro, como PIS e COFINS, que é por dentro, ICMS, ISS, e entram dois tributos, IBS e CBS, que são por fora. Sai uma não cumulatividade meio capenga e restrita e entra uma não cumulatividade ampla. Saem os créditos de forma escritural e entra o crédito de forma financeira. Então, sinceramente, a reforma tributária ela é sobre
analisar se o meu modelo de negócio atual ele vai funcionar bem com as novas regras ou se eu tenho que reestruturar os meus negócios para se tornar mais competitivo nas novas regras. Se trata de analisar os meus fornecedores para ver se nos meus fornecedores, esse tipo de despesa, esse tipo de custo, essa classificação fiscal desses fornecedores vai ser a mais interessante para obtenção de créditos. Se o meu preço de venda, tirando os tributos que hoje são por dentro, que vão deixar de existir, colocando os novos tributos por fora, se o meu preço de venda vai ser competitivo, se eu vou conceder créditos ou não no regime tributário que eu estou, é disso que se trata a reforma tributária que a gente está passando agora, que é a reforma tributária do consumo, tá certo? É exatamente sobre isso. Então perceba, o contador sozinho não tem como fazer isso. O advogado sozinho não tem como fazer isso. Muitas vezes o contador olha assim, olha, meu cliente ele não quer saber disso. Então, nessa etapa que a gente está, é muito importante a educação, a qualificação. É muito importante que o seu cliente ou o mercado como um todo escute de mim, de você, de outro colega aqui do programa, sobre essas questões. Porque daí ele tem o baque, ele vai sentir, cara, eu sozinho não vou dar conta disso. Eu preciso começar a olhar. Porque são mudanças que vão mexer com cultura, com forma de fazer negócio, com fluxo de caixa, que vai ter adiantamento de imposto, vai ter um monte de coisa, a gente vai ver isso tudo aqui durante o evento. E aí a grande questão é, o contador sozinho não pode tomar decisão, o advogado sozinho não pode tomar decisão, é necessário que o empresário esteja na mesa analisando isso, e muitas mudanças vão ser mudanças de cultura, de comportamento. E para mudar isso, leva tempo. Já tentou mudar um hábito seu? Vou parar de beber refrigerante, vou começar a ir para academia, vou parar de usar tanto o Instagram, sei lá, fazer isso custa, demora para engrenar. Então é muito importante que o empresário esteja envolvido, que você esteja disponível para fazer essa consultoria mais estratégica, esse acompanhamento, essa implementação de reforma tributária, fazer diagnósticos. E tem que ser agora, para que haja tempo de quando estiverem valendo as novas regras, você conseguir orientar bem esse empresário, essa empresa, tá certo? E é por isso que eu digo, sem exagero, que as decisões tomadas agora vão refletir nos próximos anos e nas próximas décadas. A gente vai ver negócios prosperarem, crescerem, impérios serem construídos por quem se adaptar, e a gente vai ver negócios murcharem, minguarem, perderem market share, ruírem, porque não se adaptaram. E quando eu falo décadas, parece um exagero, né? Mas não é. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente acha que a gente está passando por uma reforma. A gente pode olhar dessa forma, reforma tributária. Mas, sinceramente, eu vejo no plural. São as reformas tributárias. Por quê? Porque a gente tem uma primeira reforma, que é a reforma tributária do consumo, que é a que está mais avançada agora, que é a extinção de PIS e COFINS, a extinção de ICMS-SS, a diminuição, a desidratação do IPI e o surgimento de IBS, CBS e o imposto seletivo. Essa é uma reforma tributária mais radical, em que você está vendo tributos deixarem de existir e novos tributos nascerem. Porém, na própria emenda constitucional já tem a previsão, olha, além disso, tem que ser levado para o legislativo a reforma tributária da renda e do patrimônio. E aí a gente vai falar de imposto de renda, de contribuição social, de ITBI, de TCMD, de IPTU e daí por diante. Essa reforma tributária já está em marcha, só que de forma ainda mais inicial. O PLP 108, que fala do Comitê Gestor do IBS, também fala de TCMD. O PL 1087, que ainda está muito no começo, é só o texto que o Executivo mandou para a Câmara, mas ele fala sobre imposto de renda, né? Além de outras legislações. Então, veja, a reforma de renda e patrimônio ainda vai acontecer, ainda que ela aconteça de uma forma menos radical.
Me parece que a reforma da renda e do patrimônio não será com novos tributos, será remodelando regra dos tributos atuais, mas não menos importante. E ainda veremos uma reforma tributária da folha de pagamento, que já é prevista na Emenda Constitucional 132 e que ainda não começou efetivamente, mas que já se conta com ela de tal forma que tem, para você ter uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia aqui, deixa eu apontar. Aqui na reforma do consumo, a gente fala de créditos de IBS e CBS. Tem uma coisa que não vai dar crédito, que é a folha de pagamento. E algumas atividades que hoje são de serviço, com folha de pagamento relevante, que não vai ter tanto crédito, já estão trabalhando no legislativo, fazendo lobby, para que se consiga um crédito presumido, isso aqui ainda está em negociação, né, para se tem algum tipo de crédito presumido, para equilibrar o efeito de IBS e CBS enquanto a reforma da folha não é analisada, deliberada e publicada. Então veja como hoje negociações que acontecem sobre a reforma do consumo já estão levando em consideração essa parte aqui. Então percebe que, assim, é uma coisa que já começou, a gente vai ter uma perna longa sobre a reforma do consumo, mas ainda tem muito mais coisa que vai acontecer. Tá certo? Por isso que eu falo, né? Vai ter reflexo nos próximos anos e nas próximas décadas, com certeza. Para o que a gente vai conversar aqui hoje, que é a parte que está mais avançada, a reforma tributária do consumo, o que é importante? Algumas dicas, tá? Não é relevante se você é lucro presumido ou lucro real. Não é relevante. Tanto para o lucro presumido quanto para o lucro real, as regras de IBS e CBS serão as mesmas. O que pode fazer diferença? Se você é do Simples Nacional, por quê? Porque o Simples Nacional ele vai ter uma regrinha diferente. Ele vai poder ser Simples Nacional puro ou ele vai poder optar por um regime híbrido, em que ele é Simples Nacional para os outros tributos, mas tira IBS e CBS do Simples Nacional e apura por fora IBS e CBS seguindo a regra geral, tá? Então, para o Simples Nacional tem essa escolha. Inclusive, já informação, essa escolha será feita por semestre, tá? No início de cada semestre vai ser feita essa opção de forma irretratável, tá bom? Muito bem. Outro ponto importante que eu já toquei para você aqui é de que essa transição vai ser mais longa do que parece. Daqui a pouquinho eu vou fazer a linha do tempo. Eu sei que você está querendo saber isso, né? Qual que é a linha do tempo aí da reforma tributária? A gente já vai chegar nesse ponto, né? Mas tenha isso em mente. Eu já comecei a citar IBS, CBS, esse monte de coisa. Então, vamos falar exatamente de quais tributos estão saindo e entrando com essa parte da reforma tributária do consumo? Vamos lá. A gente está falando o seguinte, olha, PIS e COFINS, que são contribuições, né? Deixa eu usar o apontador aqui, que eu acho que fica mais fácil, né? PIS e COFINS, que são contribuições e são de âmbito federal, né? A União que dispõe sobre elas. ICMS e ISS, dois impostos, um estadual e um municipal. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que é da esfera federal, é a União que cuida dessa parada. Já deixando claro, IPI não deixa de existir, ele só vai murchar, ele vai ficar mais magrinho, beleza? Então vamos lá, o que vai acontecer com essa reforma? Não é exatamente uma relação direta, mas na prática é isso, tá? As contribuições PIS e COFINS em 2027 vão deixar de existir. Qual vai ser a substituição? CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Tá? Essa contribuição sobre bens e serviços, que já é instituída pela Lei Complementar 214, que em 2026 já existe para apuração, a gente já vai conversar sobre isso. Tá? E a CBS, ela é de competência da União, ela é competência federal. Ou seja, quem vai mexer com a CBS, quem vai dispor, quem vai regulamentar? A Receita Federal. No lugar dessas duas contribuições, nasce uma nova contribuição. No lugar desses dois impostos, nasce um novo imposto,
IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. É um imposto de competência compartilhada. Então, veja, saiu o imposto estadual e o imposto municipal, nasce um imposto que é de guarda compartilhada, né? É de competência compartilhada. Nós teremos um comitê gestor do IBS que vai ser ali para estados, municípios e o Distrito Federal, de forma conjunta, de forma colegiada, cuidarem desse imposto. Mais ainda, esses dois tributos, IBS e CBS, eles andam de mãos dadas, tá? Eles vão andar juntos. Então, a gente vai ter um aqui da União, Receita Federal que cuida, outro, competência compartilhada estados e municípios, então o comitê gestor do IBS vai cuidar disso aqui. E esses dois juntos é o que se chama de IVA dual. Tá? Esse IVA dual é um apelido do mercado, mas a legislação não vai falar dessa forma. O que você tem é que CBS e IBS seguirão a mesma regra. Tá? É isso. Então, Caio, mas não vai ficar complicado do mesmo jeito? Mais ou menos, sinceramente, porque olha só, vem comigo nesse entendimento aqui, ó. Deixa eu rabiscar com você. PIS e COFINS, a gente tem a mesma regra, né? Sinceramente, é a mesma regra. Tem um detalhezinho outro que muda, né? É PIS sobre salário, PIS sobre a folha de salários para entidade e COFINS sobre outras receitas. Mas fora isso, é a mesma regra. Né? A gente sabe, na prática é a mesma regra, tá? Muito bem, só que ICMS é uma regra e ISS é outra regra. Cada estado tem ainda o seu regulamento do ICMS. Cada município pega pela Lei Complementar 116 e desce para a Lei Municipal e Decreto Municipal, trazendo particularidades. Então a gente tem muita regra regional e tem diferentes regras. Tem 3 regras aqui, né, fora todo o resto de detalhamento regional. IBS e CBS, uma regra só. E uma regra só em todo o território nacional. Não poderá existir uma regra de IBS e CBS diferente de um estado para o outro, de um município para o outro. Portanto, ao estudar IBS e CBS, você sabe IBS e CBS para o Brasil todo. Beleza? Então, de fato, isso é algum nível de simplificação, tá? Esse é o tal do IVA dual, ok? E aí, o IPI vai conviver com o imposto seletivo. Por quê? O imposto seletivo, também apelidado aí no mercado de imposto do pecado, ele vai incidir sobre a produção de alguns itens que fazem mal para o meio ambiente ou mal para a saúde, enfim, tem um blá 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 lá. Só que o IPI vai continuar existindo pelo seguinte: o IPI vai incidir quando eu tenho algo que é produzido na Zona Franca de Manaus. Essa coisa que tem produção na Zona Franca de Manaus, se for produzida fora da Zona Franca de Manaus, e aí tem a ver com uma determinada alíquota, tem uma regra específica, vai ter IPI. Tá? Então não é que o IPI vai morrer, tá? Não é que o IPI vai deixar de existir. Então quando o pessoal fala, 5 impostos vão virar só 2, não é exatamente verdade. Tá? Não estou aqui para ficar fazendo propaganda da reforma tributária, né? O governo não me paga, ainda que pagasse eu não ia fazer um papelão desse. Tá? Então, tem coisa que vai complicar? Sim. Tem coisa que não é tão simplificado assim? Com certeza, mas tem algumas vantagens. Tá? Vamos falar aí de um ponto delicado que é a tal da alíquota. A alíquota, primeiro de tudo, ela não está definida. Você já deve saber. Caio, vai ser 26,5, vai ser 28, vai ser 30. A verdade é que não há uma alíquota oficial. Há estudos, há expectativas, há divulgação, mas não há uma alíquota oficial. Tá? A gente já vai entender exatamente o porquê. Tá? Hoje mesmo você já vai entender o porquê. Mas essa alíquota que tiver, ela vai ser única, segundo eles disseram, né? Já deve ter ouvido isso. IBS, CBS, IVA dual vai ter uma alíquota única para todo mundo. Será que é única mesmo? Vou te explicar como é que vai acontecer. CBS vai ter uma alíquota definida pela União, tá? Então vai ter uma resolução do Senado Federal definindo aqui uma... Opa!
definindo uma alíquota. Deixa eu colocar minha caneta aqui que eu quero rabiscar com você, eu quero apontar aqui com você. Então, eu vou ter aqui uma alíquota definida pela União. Aí, vai haver uma resolução do Senado Federal dizendo a alíquota de referência de IBS. Então, a alíquota de referência para os estados é tanto, a alíquota de referência para os municípios é tanto. Só que cada estado e cada município vai poder dizer o seguinte: ó, eu vou ficar em silêncio, não falo nada. Então, eu aderi por silêncio, por omissão, eu aderi à alíquota de referência. Ou ainda, eu posso me manifestar dizendo, olha, aqui no meu estado não vai ser isso, vai ser essa referência mais 0,5%, ou essa referência menos 1%. Então, eu vou poder me manifestar olhando a referência e ajustando para mais ou para menos. Ou ainda, eu vou poder me manifestar, olha, aqui no meu município não vamos usar a referência, vai ser 8%. Ou seja, numa situação otimista em que todos os estados e todos os municípios façam adesão à alíquota de referência, de fato, a alíquota de IBS e CBS será a mesma no país todo. Mas, num cenário pessimista, se cada município e estado do país se manifestar mudando, cada município terá uma alíquota diferente. Porque a alíquota de IBS e CBS será a soma desses 3 pontos. Então eu posso ter uma situação... Eu estou aqui em Florianópolis. Florianópolis tem uma cidade vizinha que é São José. Pode ser que Florianópolis fique com uma alíquota e São José fique com outra. Né? E talvez aí você está pensando assim, ah, Caio, então não mudou nada. Né? Não mudou nada, cada município vai ter uma alíquota diferente, não mudou nada, já é assim no ISS, já é assim no ICMS, quando olha para estado, enfim. Mas veja só, primeiro, ainda que tenha alíquotas diferentes, uma única regra no país todo. Então, tem algum nível de simplificação aí. A gente tem que dar o braço a torcer. Além disso, a alíquota ela não vai variar para cada atividade. Por exemplo, quando a gente estuda ISS hoje em dia, olha, eu tenho alíquota entre 2% e 5% e cada município define. Então, num município o serviço de consultoria é 2%, no outro município o serviço de consultoria é 4%, no outro município o serviço de consultoria é 5%. Né? Isso varia. Né? Na nova regra, falando de IBS e CBS, isso não acontece. Tá? Por quê? Porque a alíquota é única nesse sentido. É uma alíquota para todas, ou vírgula, quase todas as atividades. Por que eu digo quase todas? Porque a gente vai ter alguns blocos de atividades com reduções. Tá? A gente já vai chegar nisso aí. Mas, por exemplo, a atividade imobiliária, a venda de imóvel, tem redução em 50%. O aluguel de imóveis tem redução em 70%. O serviço de contabilidade tem redução em 30%. Ou seja, uma vez definida a alíquota padrão, então vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos desenhar isso aqui juntos, que acho que pode ficar legal para você. Então, digamos que a alíquota padrão seja de 28%. Bem, então, contabilidade, por exemplo, serviços profissionais, né? Contabilidade, agronomia, engenharia, advocacia, etc. Se seguir lá algumas regrinhas, vai ter uma redução em 30%. Então, eu vou pegar lá 28% vezes 0,7 dá tanto de alíquota. Né? Atividade imobiliária, compra e venda, construção para venda, incorporação, loteamento, serviço de execução de obra, 50%. Então, se é 28%, a alíquota padrão, a alíquota dessa atividade vai ser 14%. Né? Se a locação é 70% de redução, então eu vou pegar os 28%, aplicar 0,3% e vou chegar na alíquota reduzida. Então, assim, veja, não é uma alíquota única de verdade, mas tem menos particularidades do que a gente tem hoje em dia. Legal? Fez sentido até aqui? Tá tranquilo? Beleza, então a gente pode avançar, tá?
Além dessa questão de alíquota única mais ou menos, outro ponto importante, e é uma grande mudança de paradigma, é para onde vai ser devido o IBS-CBS. Quem trabalha com operação imobiliária já está acostumado, né, com um serviço de construção civil, ou seja, o ISS é para onde está a obra, né? A gente já está acostumado com isso. Né? Para quem trabalha com evento, organização de eventos, de feiras e eventos, né? O ISS é devido para onde o evento está acontecendo. Mas para a grande maioria das empresas, se olha o ICMS, o ISS, para onde a empresa vendedora ou prestadora está estabelecida. E isso é uma grande mudança. Tá? O IBS e o CBS vão olhar para o adquirente ou para o destino. Tá? Isso é uma grande mudança de paradigma. Por quê? Eu estou aqui em Florianópolis. Aí eu vendo meu curso online para você que está em São Paulo, aí para outra pessoa que está no Paraná, e para outra pessoa que está, né, em Campinas, para outra pessoa, né, Paraná não, Curitiba, né, São Paulo capital, Campinas, Curitiba, Rio Branco, Acre, Gramado, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tô, né, lá, Vila Velha, Espírito Santo, coloca aí de que cidade você é, né? Coloca aí no chat que daí eu vou, essa cidade aqui e aquela outra. Imagina isso, tá? Ao invés de eu olhar hoje para a tributação do município Florianópolis, que é onde eu tô, cada operação minha vai ser olhado o município e, portanto, a alíquota de IBS-CBS de onde está o adquirente, onde está cada um de vocês. Então, naquele cenário pessimista em que cada município e estado saiam da alíquota de referência, eu não tenho como bater assim, ó, vai ser 28% para todo mundo. Cara, não, eu posso ter aqui 28 no município, 27,5 no outro, 29 no outro, 30 no outro. Isso vai poder acontecer, tá? Mas não é exatamente, não é por isso que a alíquota ainda não está definida, tá? A gente já vai chegar nesse ponto. Uma outra coisa que é uma grande mudança de paradigma, IBS e CBS serão por fora, tá? Então, olha que interessante, você tem lá uma operação que você vende algo de R$1.000. Você cobra R$1.000 e dentro desses R$1.000 que você cobra, você paga PIS, COFINS, paga ICMS ou ISS, dependendo aí se é comércio ou se é serviço, né? IBS e CBS muda essa lógica. Eu vendo para você por R$1.000. IBS e CBS será destacado por fora. Digamos que seja 28%. Então, se o valor da operação é de R$1.000 e eu tenho uma alíquota de 28%, digamos que eu não tenha redução nenhuma, eu vou emitir um documento fiscal eletrônico para você de R$1.000, destacando 280, e você vai me pagar 1.280. Isso é uma grande mudança de paradigma na cabeça do empresário, do fornecedor e do cliente final. E aí vem a questão, será que o contrato hoje prevê algo sobre isso? Se você tem um contrato de fornecimento de longo prazo, se você tem um contrato de venda com recebimento de longo prazo, esses contratos estão prevendo que nessa virada da reforma tributária, saindo tributos que são por dentro e surgindo tributos que são por fora, que você vai poder cobrar mais por isso? Isso não está claro. A legislação é omissa nisso. De propósito, o governo colocou lá na legislação que contratos com órgão público vão ser renegociados porque tem que considerar a IBS. Beleza, isso está lá. Para órgão público. Iniciativa privada depende de negociação desde já. E isso é um ponto fundamental que hoje, ainda que, Caio, mas eu sou contador, eu não vou entrar nesse lado, isso é jurídico. Sim, mas você vai ser o consultor, o conselheiro que vai trazer para a mesa essa urgência para acionar o jurídico do cliente. E se ele não tiver, você buscar um parceiro estratégico para fazer esse trabalho para ele. É mais um ponto de diferenciação que vai chamar a atenção desse cliente, que é assim, uma coisa, presta atenção, uma coisa é eu, contador, apurar os novos tributos quando eles estiverem valendo. E esse é o escopo do contrato de assessoria.
Que eu espero, inclusive, que tenha no seu contrato de prestação de serviço previsão de renegociação do honorário por surgimento de novas obrigações, por aumento de volume, porque você vai ter apuração de IBS e CBS enquanto acontece a apuração de tributos antigos. A gente vai falar agora, na sequência já vai falar desse cronograma. Então, isso você já tem que ter previsão no teu contrato para cobrar. Certamente o teu contrato não tem previsão para ajustar o honorário considerando esses tributos que saem, que eram por dentro, e os novos tributos que são por fora, para que você não tenha que pagar essa conta, tá? Mas veja como uma coisa é apurar. Então, assim, olha, o cliente fazendo o que ele já faz do jeito que ele faz, eu vou só apurar os novos tributos. Isso é uma coisa. Isso é assessoria. Outra coisa é, enquanto ainda não está valendo, ou logo que comece a valer, dependendo do momento que ele vai fazer isso, a gente sentar para fazer um diagnóstico. Pegar os demonstrativos, olhar, né, os últimos 2, 3 anos, verificar os tipos de despesa e de custo que ele tem, tanto os que estão contabilizados quanto os que não estão, porque a gente sabe que tem muita informalidade. Verificar os tipos de fornecedores, o regime tributário desses fornecedores, projetar quanto de crédito isso vai dar de acordo com as categorias de redução que existem. Né? Tudo isso a gente vai fazer. Faz sentido ou não? Tu consegue perceber como isso vai fazer diferença para o cliente? E aí agora você vai entender esse cronograma. Vamos para o cronograma de implantação. E é por isso que eu falo assim, olha, veja, essa adaptação, essa análise, né? Pô, curva ABC de fornecedores, você olhar para o preço dele, você ajudar a reprecificar, você analisar se vai manter a mesma margem, se vai aproveitar para aumentar, se vai aproveitar para dar uma enxugada, né? Se você vai ter mais ou menos crédito. Isso é uma consultoria, isso é um diagnóstico, isso é uma consultoria, isso é uma adaptação para a reforma tributária e você tem que cobrar bem por isso. Ninguém vai fazer isso de graça. Né? Ninguém vai fazer isso de graça. Ah, mas eu já sou cliente. Sim, você é cliente para a execução da contabilidade. A gente está falando de um outro tipo, uma outra natureza de serviço que a gente tem que realmente cobrar e cobrar bem por isso. Né? A gente já está cobrando aí 5, 6 dígitos de contrato de consultoria para fazer esse tipo de análise detalhada. Né? Mas vamos lá, vamos para o cronograma, vamos para o quando que vai acontecer cada coisa. A gente viu aí em 2023 a emenda constitucional ser publicada, em 2025 a lei complementar 214 ser publicada, então, portanto, a gente já tem aqui, rabisquei o pobre do slide, mas não tem problema, né? Vamos lá. A gente tem aqui CBS instituído, IBS instituído, imposto seletivo instituído e aguardando regulamentação. O que significa isso? A lei complementar já foi publicada, já tem um monte de regra detalhada, mas nós temos mais de 100 pontos em que a própria lei já levanta a lebre. Isso terá que ser detalhado em regulamentação. Tá? Então a gente vai ver Receita Federal e Comitê Gestor do IBS em conjunto regulamentar esses detalhes. Então a gente já começa isso agora, já anotando, isso aqui vai precisar detalhar um pouquinho mais, isso aqui vai ter uma regra específica. Tá? Eu vou dar alguns exemplos práticos para você ao longo aqui do nosso evento. Tá? Vamos lá. Próxima etapa, 2026. Em 2026, nós já temos apuração de IBS e CBS, usando uma alíquota teste, uma alíquota simbólica de 0,1 de IBS e 0,9 de CBS, portanto, somando 1% de IBS e CBS, 1% de IVA dual. Tá? Tanto a emenda constitucional quanto a lei complementar deixaram a hipótese de que, durante esse período de 2026, a apuração e o cumprimento de obrigação acessória dispensa o recolhimento. É o que nós temos visto na prática, na Receita Federal, mesmo que de forma extraoficial, já se manifestando. 2026, o objetivo é que haja a apuração. O que são essas obrigações acessórias? Primeiro de tudo, o destaque em documento fiscal.
Sim, 2026 já vamos destacar IBS e CBS nos documentos que forem emitidos, já tem nota técnica em relação a isso, inclusive, tá? E esse valor, né, se você cumprir a obrigação acessória, você vai estar dispensado do recolhimento. Pode ser que haja uma espécie de punição do tipo, olha, se você não cumprir as obrigações acessórias, tem que recolher. Olha, até pode acontecer, acho pouco provável, tá? Mas ainda que aconteça, os valores eventualmente recolhidos de IBS e CBS, eles vão ser descontados, compensados de PIS e COFINS. Lembrando, em 2026, segue normalmente a apuração e recolhimento de PIS e COFINS, além de ICMS e ISS também, né? E IBS e CBS é essa apuração aqui, tá certo? Tranquilo, né? Ou seja, 2026 a gente já tem que estar com sistemas parametrizados para fazer a apuração, cumprir obrigações acessórias, que eu acredito que vai ser a emissão de documento fiscal. Acho pouco provável, mas é possível que durante o ano de 2026 comece a ser liberado também as declarações, as obrigações acessórias para apuração de IBS e CBS, né? Mas vai ser mais um ano de teste. E é aqui que aparece a história da alíquota. Por quê? Porque em 2026, por essa apuração teste, vamos chamar assim de 1%, o governo vai poder calibrar a arrecadação. Assim, olha, com 1% eu arrecadaria tanto. Qual a alíquota que eu preciso para que a arrecadação seja compatível com a arrecadação atual? Porque há um compromisso muito sério do governo de não diminuir a arrecadação com a reforma tributária. Não se fala em nenhum momento de impedir o aumento de arrecadação. E aí a gente já sabe exatamente onde isso vai dar, né? Mas, enfim, é esse momento aqui que vai mostrar com mais clareza qual vai ser a alíquota realmente desse tal IVA dual, ok? Vamos virar para 2027? Em 2027, nós teremos a cobrança efetiva da CBS, já com uma alíquota definida por resolução do Senado Federal. IBS passa a ser cobrado efetivamente, não só apurado, mas recolhido. Só que IBS continua com 0,1%, sendo que metade disso vai para o Estado e metade disso vai para o município. Já na virada de 26 para 27, PIS e COFINS deixa de existir. Então olha que a transição federal ela é muito mais rápida. 2027, arranca o band-aid, morre PIS e COFINS, nasce CBS, bora para cima. Também em 2027 o imposto seletivo passa a ser cobrado, o IPI já dá uma murchada e na atividade imobiliária, aí falando especificamente do meu segmento, de 26 para 27 é quando nasce o redutor de ajuste, tá? Esse redutor de ajuste é o que exatamente, né? Você deve estar pensando aí. Redutor de ajuste vai ser um abatimento de base de cálculo. Eu vou explicar isso depois, tá? Não é importante agora, mas se você é também do segmento imobiliário assim como eu, fica ligado nisso. De 26 para 27 vai ter uma grande oportunidade que o teu cliente não pode perder. Legal? Vamos avançar então. 2027 e 2028 fica desse jeito que eu mostrei. 2029, a gente começa a transição estadual e municipal. Em 2029, ICMS e ISS passam a ser apurados por 90% da alíquota que seria normalmente. E uma resolução do Senado Federal vai definir as alíquotas de referência, os estados e municípios vão poder aderir totalmente ou parcialmente ou não aderir a essa alíquota. Então passamos a ter recolhimento de IBS com repartição entre os entes federativos. Também existe de 28 para 29, né, o fim de alguns regimes de transição ligados à atividade imobiliária, principalmente adesão ao RET e loteamentos, tá? Loteamentos e desmembramentos, ok? Depois a gente vai conversar sobre isso, mas só aqui para já dar o olhar para você, tá bom? E aqui começa uma transição em que IBS vai subindo e ICMS e ISS vão diminuindo, tá? Então você vai ver em 2029 90% da alíquota, 2030 80% da alíquota, 2031 70% da alíquota, 2032
60% da alíquota para que, por fim, em 2033, você veja ICMS e ISS morrerem e IBS estar a todo vapor. Tá? Esse é o cronograma da reforma tributária do consumo. Eu faço questão de mostrar assim mais aberto, e aí agora você vai poder visualizar, ó, essa tabela concentrada. Agora você vai entender ela melhor, né? Aquilo que eu falei, ó. CBS 0,9, IBS 0,1 em 2026, em 27 CBS chega valendo, PIS e COFINS morre, IBS fica 0,1 por um tempo, em 2029 começa a valer já com repartição e aqui vai valendo enquanto ICMS e ISS vão diminuindo até se extinguir em 2033. O imposto seletivo em 2027 já chegando, com o IPI murchando um pouquinho, tá certo? Então, para ter essa visão, eu acredito que isso aqui ajuda a você enxergar quanto de antecedência você tem que ter, pensando na execução para parametrizar e pensando no serviço de consultoria, análise, que é um baita mercado que eu gostaria muito que você aproveitasse, quanto você vai ter aí de demanda dos melhores clientes. Tá? E aqui é um ponto que eu entendo ser fundamental. Existe uma diferença entre o cliente que só quer o operacional, tá? Vamos executar, parará, beleza. Tudo bem, isso é uma coisa. Outra coisa é aquele cliente que quer se preparar, aquele cliente que quer saber onde é que vai pegar, se vai ter que pagar mais, se vai ter que pagar menos. Esse tem uma possibilidade muito interessante, que é olhar para ele como um cliente de consultoria, de acompanhamento, tá? De educação também. Você fazer uma palestra, fazer um evento presencial, chamar os teus clientes, teu cliente convidar alguém que não é cliente, fazer um evento aberto, se juntar com uma entidade de classe para falar para aqueles empresários de todos os impactos e oportunidades. Produzir conteúdo na internet, para que você mostre que, primeiro, você está atualizado, segundo, você tem um domínio profundo e prático, terceiro, você fala numa linguagem que é simples, que é fácil acesso para ele. Assim, cara, quando essa pessoa fala, fica mais simples de eu entender, parecia que era mais complicado. E, por fim, que você compartilha de valores que ele tem agrado. Essa é a base para você gerar demanda, interesse no teu trabalho de consultoria. E eu vou inclusive aqui te dar uma dica. Se você usa Instagram, se você usa Facebook, usa LinkedIn, né, usa alguma rede social, aproveita agora que está acontecendo, né, essa aula. Eu vou até colocar aqui, ó, num slide bacana, tá? Vou colocar aqui, ó, regime geral de IBS e CBS. Tira uma foto, posta, falando assim, se preparando para a reforma tributária, afiando o machado para a reforma tributária, se preparando para oferecer o melhor para os clientes do escritório X. Faz esse tipo de postagem. Bota agora, bota lá nos teus stories. Me marca, inclusive, @CaioMeloOficial. Eu quero ver, tá? Caio com C, Melo com L só, Caio Melo Oficial. Me marca, eu quero ver você se posicionando desde já. Como eu falei, mesmo que você não entre no meu programa depois, isso é uma outra conversa. Mas eu quero ver você já se posicionando, porque o mercado vai se dividir entre quem se posiciona e quem deixa para depois. Beleza? Combinado? Tirou aí a foto, fez o print, né? Tirou o print, fez o story, pá, marcou, não sei o quê. Bota o celular de lado, vamos continuar aqui o conteúdo. Tá legal? Eu sei que é muita coisa, que é muito conteúdo, mas imagina só se a gente fizesse isso tudo num encontro. Por isso que eu dividi, né, em mais de um momento, para justamente, né, você conseguir se adequar, digerir isso, né, dá uma esticada aí, toma uma aguinha, toma um café, né, dá uma alongada, se for o caso, para você, assim, dá uma resetada, né, assim, beleza, dá uma respirada fundo, dá um chamego na esposa, no marido, e aí a gente volta. Vamos lá. Agora a gente vai começar a falar de IBS e CBS. Tá? Tudo que a gente viu até agora, para mim, ainda não é nem a introdução do assunto. Agora que a gente vai começar a falar desse negócio. Tá? Vamos lá. Quando a gente vai estudar um novo tributo, né, no caso IBS e CBS,
a gente tem que olhar de forma técnica para alguns pontos, né? A gente tem que olhar sobre o que vai incidir, quando vai ocorrer, para onde é devido, aquela coisa, qual que é a base de cálculo, qual que é a alíquota, para onde vai ser devido, né? Qual que é o fato gerador, qual o critério de reconhecimento daquela receita, se vai ser competência, se vai ser caixa, né? Quem vai ser o sujeito passivo, né? Como que isso vai ser apurado, tudo isso tem que ser visto, né? Então eu quero começar com você bem do básico. IBS e CBS, enquanto dupla, eles incidem sobre praticamente tudo, tá? Todo tributo, ele tem um verbo que aciona, ou seja, que é o fato gerador, né? Então, por exemplo, PIS e COFINS incidem sobre a receita auferida, ICMS incide sobre a circulação de mercadoria, né? O ISS incide sobre a prestação do serviço, então, prestar o serviço, né? É o circular a mercadoria, é o auferir receita, né? Tem sempre um verbo que aciona o tributo. No caso de IBS e CBS, esse verbo é o fornecer, tá? Fornecer bens ou serviços. Então a gente vai ter que definir bem o que é fornecer e o que é bem e o que é serviço. A legislação de IBS e CBS fala muito do fornecedor fornecendo bens ou serviços para o adquirente ou para o destinatário, tá? Vai ter essa figura também do destinatário. E a gente vai ter essa dinâmica. É uma operação onerosa em que o fornecedor fornece um bem ou serviço, tem um documento, e aí lembra que eu já falei, esse documento vai ter um destaque por fora desses tributos IBS e CBS, e o adquirente vai pagar por isso, ou seja, há uma contraprestação. Beleza? Então, lembra daquele exemplo dos R$1.000? Eu forneço algo de R$1.000, documento de valor da operação R$1.000, destacando 280 de IBS e CBS, o adquirente me paga 1.280. Legal? Muito bem. Agora, como a gente está aqui entre profissionais da área, aqui não é leigo, aqui, se fosse uma conversa com um empresário, talvez eu fosse de uma forma um pouquinho mais lúdica, mas aqui você é um profissional da área, então a gente vai poder falar de uma forma um pouco mais precisa. Essa frase concentra o que é IBS e CBS. IBS e CBS incidem sobre operações onerosas de fornecimento de bens ou serviços realizada entre o fornecedor e o adquirente ou entre o fornecedor e o destinatário. Também incidem em operações não onerosas expressamente previstas. Vamos destrinchar isso aqui? Tá? Imagina que você pegou lá um artigo para ler e chegou nisso aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente vai destrinchar parte por parte. Dentro da própria legislação da Lei Complementar 214, você vai encontrar o seguinte: o que são chamadas de operações onerosas? São operações em que haja qualquer fornecimento com contraprestação. E a legislação ela não fala contraprestação em dinheiro. Então, qualquer troca... Vamos imaginar o seguinte: você me contrata para fazer um post, uma publi na internet. Vamos imaginar que eu sou um blogueiro. Aí você me contrata para fazer uma publi do teu escritório. E como contrapartida, você faz a publi, né, marca lá o meu arroba e eu vou fazer 1 ano da tua contabilidade, Caio. Perceba, não teve troca de dinheiro, mas foi um fornecimento com contraprestação. Isso entra no conceito de operação onerosa, ou seja, uma troca, ou até uma permuta. Caio, e a permuta de imóveis? A gente vai falar mais para frente sobre isso, tá? Então, ficou claro isso? Outro detalhe interessante, mudança de paradigma. IBS e CBS não incidem só sobre o que é a operação da atividade. Tá? A Lei Complementar 214 deixa claro que IBS e CBS vão incidir inclusive em operações realizadas com ativos não circulantes ou no exercício de atividade econômica que não seja habitual. Então, sabe aquela história de, se é da atividade tem PIS e COFINS, se não é da atividade não tem PIS e COFINS. Ou ainda, se é estoque tem PIS e COFINS, se é imobilizado ou propriedade para investimento não tem PIS e COFINS. Esquece isso. Esquece isso. Vai ter IBS e CBS porque é um fornecimento numa operação onerosa, um toma lá da cá.
eu te entrego isso recebendo alguma coisa em troca, beleza? Percebe como a gente já começa a ter que ampliar um pouco a nossa visão? Né? Vamos para um conceito importante, o que é fornecer? Né? O verbo fornecer, ele pode ser substituído por sinônimos que estão na legislação. Gente, tudo isso que eu estou falando assim, ó, é preto no branco, lei complementar publicada, não é nada achismo da minha cabeça. Quando for, eu vou acionar aqui, assim, figurinha, fonte e voz da minha cabeça, beleza? Eu vou fazer isso. Né? Mas por enquanto, tudo que a gente está falando aqui é coisa que está já escrito, já preto no branco, legal? Fornecer, você pode trocar por outros verbos. Entregar, disponibilizar um bem material. Instituir, transferir, ceder, conceder, licenciar, disponibilizar um bem imaterial ou um direito. Ou ainda, prestar ou disponibilizar um serviço. Então perceba que, falando de BS-CBS, cai por terra aquela coisa do tipo, mas o software de prateleira é mercadoria, não é serviço. O software personalizado, ele é ISS e não é ICMS. Se é uma disponibilização, não é exatamente um serviço, será que tem ISS ou não? Cai por terra tudo isso. É tudo IBS-CBS. É quase como se IBS-CBS fosse um tributo sobre tudo. Principalmente pelo seguinte, vamos entender qual é a definição de bem e de serviço? Olha que interessante. O que é considerado bens para essa legislação? São bens móveis, bens imóveis, bens materiais, bens imateriais, inclusive direitos. Viu como é muito abrangente? É abrangente pra caramba, né? Agora presta atenção nisso aqui. O que é considerado serviços para a Lei Complementar 214? Todas as demais coisas que não sejam enquadradas como operações com bens. Então, operação com bem. Bem móvel, imóvel, material, imaterial, inclusive direito. O que é serviço? Qualquer coisa que não é bem. É até engraçado, né? Eles criaram uma definição pelo negativo, pelo inverso. Então, assim, olha, é bem? Então beleza, então é bem. Não é bem? Então é serviço. Então pensa comigo. Qualquer operação onerosa vai entrar em BS-CBS. E aqui é um outro ponto de atenção. Eu vou ter que revisar as operações do meu cliente para ver se tem alguma coisa que se enquadre nesse conceito que não se enquadrava nos tributos atuais. Vou te dar um exemplo. Mútuo oneroso. Mútuo que tem juro está no escopo de BS-CBS. Talvez você não pagasse PIS e COFINS, ICMS, ISS, não olhasse, o teu fiscal não olhava para essa operação. Porque não era circulação de mercadoria, porque não era prestação de serviço. Pois é, o juro do mútuo oneroso vai ter incidência de IBS-CBS. E esse é um dos tantos exemplos que a gente vai ver. Tá? Além disso, né, o conceito de fornecedor é a pessoa física ou jurídica, residente no Brasil ou não, né, residente ou domiciliado no país ou no exterior, que realiza o fornecimento. Pegou o detalhe aqui? Sim, pessoas físicas poderão ser chamadas de fornecedores e se tornar contribuintes de IBS-CBS. Inclusive, na atividade imobiliária tem uma regra bem específica. Quem aluga com uma certa habitualidade, compra e vende com uma certa habitualidade, constrói para venda com uma certa habitualidade, tudo isso já tem previsão clara de quando uma pessoa física vai se tornar contribuinte. Mas não é só na atividade imobiliária, não. Toda qualquer pessoa física que faça fornecimento habitual ou com estrutura profissional ou como uma atividade econômica vai poder ser tratado como contribuinte, mesmo sendo pessoa física. Tá? Inclusive, cria-se um novo conceito lá que é o nanoempreendedor. O nanoempreendedor vai ser um caso de pessoa física que fica mais protegido de não se tornar contribuinte. Tá? Nanoempreendedor vai ser uma pessoa física que tenha receita anual de até metade do limite do MEI. Tá? Então, se você tem lá uma pessoa física, um psicólogo que trabalha, né, como pessoa física, faz lá o carnê-leão dele, RPF, legal. Se essa pessoa, como ela faz com a habitualidade, se a receita anual dela, receita bruta, for superior à metade do limite que é do MEI, né, hoje o MEI é 81 mil, então seria 40.500, se passar disso,
essa pessoa física vai ser contribuinte de IBS-CBS. Chupa essa manga. Né? E claro, para ele pode ser... Bem, é mais uma oportunidade de serviço. A gente vai ter o serviço de acompanhamento para ver se a pessoa entra no IBS-CBS ou não. A gente vai ter o serviço de apuração de IBS-CBS para essas pessoas físicas. Isso vai acontecer com quem aluga imóvel, com quem vende imóvel, constrói para vender, compra para vender, com profissional liberal. A gente vai ver um monte de gente entrar nisso aí. Tá ou não? Tá pegando as oportunidades? Eu queria muito que você olhasse para isso, né? Para as oportunidades, certo? Além disso, adquirente. Bem, adquirente é quem compra, né? O adquirente pode ser eu comprando direto ou pode ser eu comprando via um representante. Ou seja, tem uma pessoa que compra em meu nome. Eu que sou adquirente, não é ele. Né? A gente tem, por exemplo, uma administradora de obra que compra no nome do contratante, né? Uma agência de turismo que compra no nome do contratante. Tá? Então, o adquirente vai ser esse contratante da agência de turismo, esse contratante da administradora de obra. Tá? Além disso, tem a figura do destinatário. Olha que interessante. Posso ter o fornecedor, o adquirente. Então, eu estou comprando um material. Beleza, eu sou o adquirente e a loja de material de construção é o fornecedor. Aí tem uma administradora de obra que está comprando em meu nome. Eu sou adquirente, a administradora de obra é um intermediário, o material de construção é o fornecedor. Só que ainda vai ter o destinatário. Então, assim, olha, eu sou adquirente, mas estou comprando para que o destinatário seja uma filial minha, seja um franqueado meu. Né? Isso pode acontecer. Olha, eu tenho franqueados e aí eu vou entregar um material que é para construir lá no meu franqueado. Então vai ter uma pessoa que é o adquirente e vai ter outra pessoa que é o destinatário desse fornecimento. Em alguns casos, a tributação é no adquirente, em outros casos, a tributação é no destinatário. Tudo isso vai mudar. E além disso, as tais operações não onerosas. Ou seja, se eu fizer uma operação, vou dar um exemplo. A Lei Complementar 214 diz expressamente que operações, mesmo que não onerosas, ou feitas a valor muito inferior ao de mercado, com partes relacionadas, vai ter IBS-CBS. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa e a minha empresa comprou um iPhone para entregar de graça para minha filha. É um fornecimento não oneroso, teoricamente não estaria no campo de incidência de IBS-CBS, mas tem previsão expressa na lei complementar para que, mesmo que seja de graça, tenha IBS-CBS. Tá? A gente tem uma série de dispositivos na lei complementar falando sobre isso. Beleza? De repente você está falando assim, Caio, que história é essa de... Tu já falou que o tributo vai ser devido para o adquirente, para o destinatário. Que história é essa? Quando você olha no início da lei complementar, eu quero compartilhar com você uma coisa muito interessante, tá? Olha só que bacana. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você. Aqui, ó, que eu estou na lei complementar 214. Ela é grande pra caramba, tá? Ó, tem aqui 500 e... Olha o tamanho da barrinha de rolagem, ó, bem pequenininho, tá vendo? Tem 500 e poucos artigos, tem dezenas de anexos, tem coisa pra caramba. Para você pegar isso aqui e estudar em profundidade direto, você se perde. Então, o que eu gosto de fazer? Tá? Toda vez que eu vou estudar uma matéria nova, eu gosto de criar um mapa mental com a estrutura do que eu vou estudar. Por exemplo, com essa lei aqui, o que eu fiz? Eu olhei a estrutura de livros, tem essa estrutura aqui, ó, seções, né? Seções, títulos, capítulos. O que eu fiz? Eu criei essa estrutura num mapa mental. Inclusive, disponibilizei dentro do programa Dominando a Reforma Tributária. Então, olha só. Essa aqui é a estrutura da Lei Complementar 214. Ela tem 3 livros sobre IBS-CBS, sobre o imposto seletivo e demais disposições, que aí entram transições, etc. Legal? Além disso, tem os vários anexos. Por exemplo, os anexos do Simples Nacional já foram alterados por essa lei para prever como é que vai ficar IBS-CBS dentro do Simples a partir de 2027. Isso já está ali. Tá? Então já tem coisa que a gente já pode se preparar de forma muito precisa, de forma muito detalhada.
Mas o que eu quero mostrar para você? IBS e CBS. Se eu abrir aqui, ó, o livro de IBS e CBS tem vários títulos. Normas gerais, regimes aduaneiros, cashback e cesta básica, regimes diferenciados, regimes específicos, tem uma série de coisas, tá? Uma série de coisas aqui. Se eu vou lá no título 1, que eu vou começar pela regra geral, para depois ir para a regra específica. Normas gerais de IBS e CBS. Se eu abro aqui esse título, ele é dividido em capítulos. Então tem lá, disposições preliminares, legal, vai ter lá algumas coisinhas, o que é fornecimento, o que é adquirente, essas coisas que a gente está conversando aqui. Capítulo 2, IBS e CBS sobre as operações com bens e serviços, ou seja, é o coração da matéria. Então aqui, nessa parte, olha só, eu tenho uma série de seções sobre o que vai incidir, imunidades, momento da ocorrência do fato gerador, local da operação, base de cálculo, alíquotas. Ó, se eu abrir aqui, ó, alíquota padrão, alíquota de referência, que a gente já conversou. Sujeição passiva, ou seja, quem é contribuinte, quem não é contribuinte. Formas de pagar. Então aqui vai entrar, por exemplo, débito menos crédito, o pagamento por parte do contribuinte, split payment, retenção, recolhimento pelo próprio adquirente, tá? Vai estar tudo aqui, ó. Tudo aqui. Pagamento indevido a maior, se pode pegar de volta. Ressarcimento, se tiver saldo credor. Como que vai ser isso? Quais vão ser os prazos? Regime de apuração, né? Débito menos crédito, se é todo mundo nessa regra. Como é que funciona a apuração e o uso dos créditos? Tá? E o consumo e o uso de bens e serviços de forma pessoal que não vão dar direito a crédito. Tá? Então, tudo isso aqui, ou seja, até o artigo 57 aqui, ó, é o coração do IBS e CBS. Tá? Tudo isso, para você ter uma ideia, dentro do programa Dominando a Reforma Tributária, a gente tem aulas em que eu pego cada artigo desse e vou comentando, lendo de forma detalhada, dando exemplos para você entender tudo. Aqui, como é uma aula mais introdutória, eu estou simplificando, tá? Mas, para você saber, é aqui, ó, artigo 11, local da operação, que vai dizer para a gente, por exemplo, o seguinte. Olha, em alguns casos, vai ser devido IBS-CBS para o domicílio do adquirente, para outros, domicílio do destinatário, para outros, o local onde se entrega ou disponibiliza o bem, em outros, o local do imóvel. Por exemplo, serviços de construção, serviços prestados fisicamente no imóvel, vai ser no local do imóvel. O local da prestação do serviço. Né? Em algumas situações, imagina só, eu estou em Florianópolis, você está, sei lá, em Porto Alegre. Aí você vai com o teu carro pela BR e está passando por perto de Florianópolis, tá ali, sei lá, em Palhoça. E aí o teu carro quebra. E aí você me aciona. E aí eu vou até a marginal, ali até o acostamento onde você está e faço um reparo para você continuar a tua viagem até São Paulo. O IBS e a CBS não vai ser devido para Florianópolis, que é minha sede, e não vai ser devido para o teu município, que é Porto Alegre. Vai ser devido para onde ocorreu a prestação do serviço, que nesse caso foi em Palhoça. Olha o tipo de controle que vai ser necessário, o tipo de planejamento que vai ser necessário. Tá? O local onde o evento ocorre, onde acontece o início do transporte e tantas outras regrinhas. Beleza? Tá? Começa a ficar claro para você quanta mudança já tá. Lembrando, aqui eu estou sendo tô olhando isso de forma muito inicial para a gente fazer uma introdução. Tá? Aqui é o começo da jornada. Né? Imagina só, quando você entrar no programa DRT, no programa Dominando a Reforma Tributária, todo aquele estudo ali que eu mostrei da regra geral, artigo 1º ao artigo 57, você tem aula de estudando literalmente artigo por artigo para você assistir no seu tempo, comigo compartilhando a tela, rabiscando, dando exemplo, tudo isso. Legal?
né, botando em números. Lembra que eu falei ali também que tem a parte da extinção do débito? Pois é, olha aqui mais um ponto que é muito importante, tá? É que a gente vai caminhando para o final. Sei que de repente você está cansado, está, né, sentindo um pouco. Respira fundo, a gente já está chegando na finaleira aqui do nosso conteúdo. Tá gostando? Lembrando, deixa aqui teu comentário, eu vou dar uma olhada aqui com todo carinho nos comentários de vocês. Deixa o teu joinha, compartilha com quem você acha que vai se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu espero que eu esteja conseguindo entregar conteúdo real para você. Esse é o meu grande desejo aqui nessa nossa primeira aula, nesse nosso primeiro encontro, tá bom? Então vamos lá. IBS e CBS, que você já sabe que é por fora, que você já sabe que é devido para o local do adquirente ou do destinatário, que você já entendeu que tem esse monte de mudança de paradigma, que vai ter uma alíquota única, mas que não é bem única. Além de tudo isso, quais vão ser as formas de extinção de débito? Bem, IBS e CBS é uma não cumulatividade ampla. O que significa isso? Você vai ter crédito de praticamente tudo, tirando casos muito específicos que a legislação veda, e você vai ter débito dos teus fornecimentos. Então, débito menos crédito é uma forma de extinção do teu débito, né? Então, a compensação com créditos da não cumulatividade é uma forma. Tá certo? Interessante. Débitos você vai apurar, regra geral, por competência. Por que regra geral? Porque o governo está muito interessado em arrecadar o máximo possível e da forma mais antecipada possível. Olha que interessante. A tributação de IBS e CBS, como regra geral, vai ser por competência, fora algumas atividades específicas que serão pelo regime de caixa, ok? Dá um exemplo, incorporadora vai ser regime de caixa, aluguel de imóvel vai ser regime de caixa, tá? Administração de, intermediação de compra e venda de imóvel, por exemplo, vai ser regime de caixa. Mas a grande maioria vai ser competência. Porém, imagina que você fez uma venda para entrega futura, ou você recebeu um adiantamento para uma venda futura, melhor ainda, você recebeu um adiantamento para uma venda futura. Você ainda não forneceu a coisa. Se você não forneceu ainda, não teria fato gerador de IBS e CBS, certo? Porém, a lei complementar traz uma pegadinha. Quando você recebe um adiantamento, você vai apurar débito sobre esse adiantamento e vai recolher. Lá na frente, quando você fornecer a coisa, que é o tal do fato gerador, teoricamente, você vai apurar sobre o fornecimento e vai descontar o que você pagou nos adiantamentos. Tudo para que o governo arrecade o quanto antes. Beleza? Então, existe uma competência misturada com caixa. Assim, é competência, mas também é caixa, o que vier primeiro, porque o governo está desesperado para arrecadar. Tá? Essa que é a verdade. Eu não gosto também de ficar aqui muito reclamando dessas coisas, para que você não entre nessa vibe de só reclamar. Tudo isso que eu tô falando é sempre assim, ó. Você tem que pegar essa informação. Cara, eu acho que isso aqui seria um conteúdo legal para eu produzir para o meu cliente ficar ligado e gerar uma indignação nele de que ele tem que se preparar. Assim, cara, o governo está desesperado para arrecadar. A reforma tributária vai ser uma ferramenta para isso. Quem não se adaptar e se preparar para essa reforma e analisar vai sofrer com isso. Tá? Por quê? E aqui, voltando, né, ao que a gente estava falando. Outra forma clássica de extinguir um débito é o pagamento por parte do contribuinte. Né? Então, quando você tem lá o contribuinte, né, imagina, eu tenho débito menos o crédito, isso é uma coisa. Aí sobrou um valor a recolher, eu vou recolher a guia, tudo certo. Eu vou ter uma IBS e CBS vai ser mensal, você vai apurar os teus débitos, menos os teus créditos, vai dar um valor a recolher, você vai recolher. Inclusive já tem previsão de uma apuração assistida, né? Ou seja, o governo implementar uma declaração, entre aspas, pré-preenchida. E quando isso for implementado, você não vai ter escolha de começar do zero. Diferente do imposto de renda, né? Você pode usar ou não a pré-preenchida. IBS e CBS não.
Você vai ter uma apuração mensal. O governo vai poder implementar a apuração assistida, que é uma pré-preenchida. Quando isso acontecer, você não tem mais escolha. Você é obrigado a partir da pré-preenchida e ajustar para aquilo que você considera o correto. Sabe por quê? Porque quando tiver implementada essa pré-preenchida, se você não entrar lá até o prazo para editar, ela é considerada uma declaração entregue com aquele imposto, aquele tributo sendo devido. Por um lado, tende a facilitar a questão de prazo de entrega. Por outro lado, né, não vai ter, quando implementada essa apuração assistida, como é o nome oficial, quando implementado isso, você não vai ter, por exemplo, a escolha de entregar atrasado, ou a escolha de entregar com 1 centavo para retificar depois. Né? Isso já vai vir ali com todos os débitos e créditos que o fisco já captou do sistema e você complementa, ajusta, estorna e daí por diante. Tá? Então, só dando mais aqui uma novidade. Tudo bem, eu tenho os créditos e eu posso recolher. Só que aqui tem o famoso split payment e um pagamento pelo adquirente. Pagamento pelo adquirente é como se fosse uma retenção, tá? Ou seja, vamos entender essa dinâmica. Deixa eu abrir minha tela aqui com vocês, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto. Eu vou abrir aqui o meu quadro, que é o seguinte. Vamos rabiscar junto aqui, galera. Pensa comigo assim, ó. Tem a nossa PJ e a gente está fornecendo para o cliente, tá? Fornecedor e adquirente. Então, eu estou fazendo fornecimento. Eu vou mandar aqui o documento mais o destaque. E ele vai me pagar. Então, se eu tenho uma operação de R$1.000, eu tenho lá R$1.000 mais o destaque de 280, imaginando uma hipótese de 28% de alíquota, o cliente me paga 1.280. O crédito, né? Vamos imaginar que esse cliente ele é contribuinte. Quando ele compra, ele tem R$1.000. Imagina que ele está comprando para revender. Tá? Então, a gente tem um valor de R$1.000 no estoque. E ele vai ter um tributo a recuperar de 280. Beleza? Que a gente já está até pensando contabilmente, né? Debita estoque 1.000, debita IBS, CBS a recuperar 280, credita fornecedores 1.280. Beleza? Pode pensar dessa forma. É uma forma de contabilizar. Acontece que se o split payment ou recolhimento pelo adquirente estiverem disponíveis, esse cliente aqui, esse cara aqui, ele só pode usar o crédito se o fornecedor tiver extinguido o débito. O fornecedor não extinguiu o débito, o cliente não pode usar o crédito. Loucura, né? Mas o que o governo está querendo com isso? Garantir que ele arrecadou. Ou seja, o crédito é financeiro em alguns aspectos. Primeiro, é financeiro porque o crédito que esse cara vai ter é o que foi destacado como débito pelo fornecedor. Não é que o cliente vai pegar a operação e aplicar uma alíquota. Não, não, não. O meu crédito é o débito destacado pelo fornecedor. E eu só vou poder usar esse crédito para bater dos meus débitos se o fornecedor extinguiu esse débito, se ele recolheu essa parada. Então, a reforma tributária transforma o adquirente em uma espécie de fiscal. Esse cara aqui, ele vai ficar pressionando. Pô, tu tem que pagar. Se tu não pagar, eu não posso usar. Sacou? Então, é esse cuidado que eu tenho que ter. E é nesse contexto que aparece o split payment e o recolhimento pelo adquirente. Mas aqui eu já quero dar mais uma informação, mais uma dica para você. Pega isso aqui. Se o meu crédito é o que foi destacado pelo fornecedor, e o que vai ser destacado pelo fornecedor é de acordo com o débito devido por ele,
não adianta eu estudar só a atividade do meu cliente. Eu sou obrigado a entender como cada fornecedor funciona. Então é aqui que às vezes o pessoal me pergunta assim: Caio, você é especialista em operação imobiliária, você só vai falar sobre operação imobiliária no teu programa da reforma tributária? De jeito nenhum. Eu sou obrigado a estudar em profundidade toda a regra geral. Porque se eu for atender uma incorporadora, ela vai ter gasto com supermercado, com papelaria, com comércio de material de construção, com material de outra coisa, com serviço de arquitetura, de advogado, de contador, de treinamento, de um monte de software. Para eu fazer uma boa análise do meu cliente, que é o incorporador, eu tenho que dominar todo o resto. Não existe ser especialista estudando só uma atividade. Eu vou ter que ter uma base sólida, geral, para poder afunilar e aí sim me aprofundar mais em determinados segmentos. Pegou isso? Eu vou ter que saber que, por exemplo, olha, a loteadora que eu atendo, ela comprou um curso para o administrativo treinar e que esse curso está numa plataforma digital e que esse curso vai ter tanto de BS-CBS que pode ter sido retido direto pela plataforma e aí me garante o crédito. Eu vou ter que saber que, por exemplo, o serviço do advogado tem redução em 30% caso ele atenda características lá. Então, o débito dele é menorzinho, portanto, o crédito vai ser menorzinho, porque o meu crédito é o débito destacado por ele, tá? Tudo isso é questão estratégica, tanto para você produzir conteúdo, para você se posicionar como referência para as pessoas que te acompanham, mas também para você já mapear como que um serviço de implantação ou adequação para a reforma tributária vai acontecer com sucesso, tá ou não? Mas vamos retomar aqui, ó, porque isso aqui é legal pra caramba, né? Eu não sei vocês, eu não sei se eu consigo... Eu estou muito empolgado com esse negócio, porque é um momento que mais ou menos nivelou todo mundo e que agora quem sair com mais ânimo, com mais disposição, estudando em mais profundidade, vai se destacar. E é uma grande oportunidade. É para mim uma oportunidade e é para você também uma oportunidade. Para você ter uma ideia, eu não dava mais consultoria. E por conta da reforma tributária, eu voltei a atender consultoria, porque é uma demanda muito grande por orientação nesse sentido. E é isso que a gente vai fazer juntos, tá? Então, é nesse sentido que entra o split payment, que é o quê? Um pagamento dividido, vai parte para o contribuinte, parte para o governo. O pagamento pelo adquirente, que é como se fosse uma retenção. O adquirente manualmente recolhe o IBS-CBS. Ou ainda, casos específicos que a legislação coloque um terceiro. Por exemplo, um Airbnb da vida vai ser uma plataforma digital que vai ser colocado como responsável solidário. Em alguns casos, essa plataforma pode ter que fazer o recolhimento de IBS e CBS. Vamos desenhar essas duas coisas? Vamos lá. Então, o clássico. Uma operação, fornecedor está fornecendo para o adquirente. Então, o fornecedor fornece, destaca o documento, e aí o adquirente paga para o fornecedor apura débitos, diminui dos créditos, apura o devido e recolhe para o governo IBS e CBS. Isso aqui é o clássico. E o split payment? Split payment, fornecedor fornece para o adquirente, emite documento com destaque, o adquirente vai pagar. Aí, quando ele vai pagar para o fornecedor, esse pagamento eletrônico, ele tem um código que vai estar vinculado com o código do documento fiscal eletrônico, para eles se casarem, eles se encontrarem. E aí, o sistema de pagamento, ele tem algumas formas de operar esse split payment. Você deve ter ouvido falar, o split payment super inteligente, split payment inteligente. Eu vou dar o nome certo para as coisas, tá? Split payment no modo completo. O que é o modo completo? O pagamento acontece assim, ó. O adquirente vai pagar. Isso para no sistema de pagamento. O sistema de pagamento consulta as bases do governo, verifica esse fornecedor aqui, ó, ele está fazendo uma operação que tem um débito de tanto, sei lá, de R$1.000. Lá na base do governo, esse mesmo fornecedor, ele tem créditos.
Tá, digamos que ele tenha créditos de R$ 200. Então, o sistema de pagamento vai lá no sistema do governo e verifica, pô, essa operação é de 1.000 de IBS e CBS, mas tem 200 de crédito. Então, consome os créditos, retém 800, que é a diferença, e esses 800 entrega para o governo e o resto entrega lá para o fornecedor, tá? É tipo isso. Vamos colocar aqui números para ficar ainda mais claro, tá? Então, imagina que eu fiz um fornecimento aqui de R$ 1.000 mais o destaque de 280 de IBS-CBS. O adquirente, ele vai pagar 1.280. Então, imagina que não tem crédito nenhum, né? Ia tirar os 280. Mas imagina que lá no sistema do governo, o fornecedor ele tem um crédito de 100. Então, o sistema ele vai fazer assim, ó, 280, que é o débito, menos o 100, 180 vai para o governo. E 1.100 vem para o fornecedor. Esse é o split payment completo, online, funcionando 100%, que eu acho pouco provável que vá funcionar tão cedo. Porque se a Serpo, cá entre nós, se a Serpo tá pedalando para colocar MIT para funcionar sem travar, tu acha mesmo que vai conseguir fazer isso aqui de uma hora para outra? Eu acho que isso aqui eles vão suar um pouco para fazer acontecer de verdade. Agora, tem um split payment completo em modo offline. O que é isso? Mesma situação, o fornecedor fornece algo por R$ 1.000, destacou 280, o adquirente vai pagar 1.280, e aí o sistema de pagamento vai tentar consultar o governo. Só que se essa consulta estiver fora do ar, e aí a gente sabe que isso é mais provável de acontecer. Se o sistema estiver offline, então o que vai acontecer? Vai ser retido todo o valor do débito e o fornecedor vai receber R$ 1.000. Aí vai ter a regrinha do seguinte, olha, se o governo estava offline, depois ele vai verificar lá, se ele reteve demais, o governo tem que ressarcir, você tem que depositar na tua conta bancária essa diferença lá em até 3 dias. Tá? Tem a regrinha lá. Mas, sinceramente, isso é assim, o mais provável que vai acontecer. Tá? Isso aqui é o que mais provavelmente vai acontecer, que a gente vai ver é isso aqui. Tá? O que eu quero chamar a atenção para você ainda nessa situação? Concorda comigo que o fluxo de caixa está extremamente prejudicado para esse fornecedor aqui, para essa empresa? Porque antes ele vendia, recebia tudo, pegava esse dinheiro e só mês que vem ele tinha que pagar o imposto. Agora ele já recebe líquido do imposto. Ou seja, ele perde o dinheiro do imposto como capital de giro. E a gente sabe que muitas empresas operam usando isso. E mais ainda, eu quero declarar e não quero recolher, sei lá, porque eu estou com dor de barriga na empresa, alguma coisa assim. O split payment acaba com isso. Ele acaba com o financiamento via tributo não recolhido. Eu vou declarar DCTF Web, não vou recolher e depois eu pago com multa e juro porque eu estou aqui com um problema, tem conta mais importante para pagar. Esquece. Esquece esse negócio. Tá ou não? Fez sentido isso aqui para vocês? Sim ou não? Beleza. Esse é o split payment completo offline. E ainda vai ter o split payment simplificadão, tá? O que é o simplificadão? Aí sim, o simplificado. Né? Começa do mesmo jeito. Tem um fornecimento de R$ 1.000, né? Legal. Fornecimento de R$ 1.000 com destaque de 280. O adquirente vai pagar 1.280. Só que no split payment simplificado, o governo vai poder, por uma metodologia publicada no regulamento, ele vai poder dizer assim, esse setor ou esse contribuinte habitualmente tem uma carga tributária efetiva de 10%.
Então, vai ser feito sobre o valor da operação uma retenção só de 10%, ou de 5%, ou de 12%, enfim, um valor. Aí digamos que é uma retenção mais fixa, que não tem consulta no governo. Então digamos que com essa mais fixa, sei lá, mandou para o governo 80 e os 1.200 foi para o fornecedor, tá? E o que é o recolhimento pelo adquirente? Fornecedor fornece algo de R$ 1.000 com destaque de 280 e o adquirente teria que pagar 1.280. Ele recolhe uma guia de 280 e paga 1.000 para você. Tá? Isso aqui, cá entre nós, isso aqui é uma retenção, né, galera? Só que na legislação de BS-CBS recebeu o nome de recolhimento pelo adquirente. E por que isso vai ser tão importante para o adquirente? Porque se o split payment ou o recolhimento pelo adquirente estiverem disponíveis, o adquirente só pode usar o crédito se houve a extinção do débito. Então, se ele pagar o valor inteiro para o fornecedor, ele depende de conferir se o fornecedor recolheu ou não. Se ele recolher enquanto adquirente, a tal da retenção, ou se ele pagar via split payment, ele já garante que houve a extinção do débito e ele já pode usar o crédito direto. Ou seja, o adquirente ele se torna uma espécie de um fiscal favorecendo o adiantamento do tributo para o governo. Tá? E assim vai ser o jogo. Então perceba que é fundamental, né, nessa lógica toda, assim, olha, um monte de coisa vai dar crédito, um monte de coisa... É fundamental a análise. Né? Assim, pô, eu tenho fornecedor que é do Simples Nacional puro. Simples Nacional vai dar crédito? Merrequinha, quase nada. Tá? Será que vale a pena continuar com esse fornecedor porque o preço dele está mais em conta? Não sei. Será que eu vou então verificar se esse fornecedor do Simples Nacional vai adotar o regime híbrido para ficar no regime geral de IBS e CBS e dar um crédito maior para mim, mesmo ele sendo do Simples Nacional para os outros tributos? Ou será que eu vou buscar um outro fornecedor, já que esse é do Simples Nacional puro e não vai me dar tanto crédito? Será que ter crédito vai ser tão positivo assim? Porque lembra que o crédito é por fora. Então, não é que tu vai pagar os mesmos R$ 1.000 e ter crédito de 280. Você vai pagar 1.280. Ah, eu tenho um fornecedor do Simples que cobra R$ 1.000. Eu tenho um fornecedor que é regime geral de BS-CBS que cobra R$ 1.000. Bem, para um eu vou pagar 1.000 e não ter crédito. Para outro eu vou pagar 1.280 e ter crédito dos 280. Percebe como muda? Só que, claro, nem sempre o fornecedor vai estar com exatamente o mesmo preço. Vai ser necessário educar, inclusive, o setor de compras do teu cliente para analisar isso. Analisar os tipos de despesa que vão ter débito cheio, que vão ter débito reduzido em 30, em 40, em 50, em 60, em 70, em 100. Tudo isso vai ser necessário. O seu cliente, mais do que alguém apurando IBS-CBS quando começar a valer, e os melhores clientes, e aqui que eu quero chamar a sua atenção, os melhores clientes, os maiores, os melhores, os mais organizados, vão procurar quem ajude eles a se adaptar para a reforma. E é nesses que você tem que se concentrar, para serviço de consultoria, de adequação, palestra, evento, porque assim você vai captar os melhores clientes do mercado e inclusive vai poder girar a tua carteira. Eu sei que você tem aí aquele cliente carne de pescoço que você gostaria de mandar embora, mas não pode porque tem que pagar as contas. Se com essa dança das cadeiras da reforma tributária você se posiciona bem, faz dinheiro com isso e atrai os melhores clientes, os mais organizados, você pode inclusive demitir os piores da tua carteira que você sempre quis jogar fora e antes não podia. Percebe a importância de se posicionar não só como quem vai executar a reforma, né, os tributos da reforma, mas principalmente com quem vai prestar esse serviço de consultoria, de adequação, de diagnóstico, de acompanhamento? E eu quero que você esteja comigo para fazer isso acontecer, para realmente dominar o mercado através da reforma tributária. Isso aqui
agora sim eu estou satisfeito. Isso aqui é a nossa introdução. Agora a gente vai poder começar a conversar mais profundamente sobre a reforma. Fez sentido isso aqui para você? Foi útil? Foi prático? Conseguiu enxergar conteúdo teórico e prática juntos? Além disso, eu falei para você que até o final eu ia te dar um presente. Então, esse é o momento. Se você for agora lá no meu Instagram, você vai encontrar um post, tá? Você vai encontrar um post que ele fala justamente sobre essa nossa aula aqui, o básico da reforma tributária. Se você comentar lá naquele post, fizer algum comentário, o que eu quero que você comente? Qual foi o seu grande aprendizado aqui? Qual foi a oportunidade que você enxergou estando aqui nesse nosso primeiro encontro? Se você fizer lá o comentário no post, a nossa equipe, a gente vai ter um robô estagiário. O robô estagiário ele vai ver assim, você comentou, então ele vai te mandar no direct o link para você ter acesso àquele mapa mental que eu mostrei para você. Ó, esse aqui, tá? O mapa mental completo com a estrutura da Lei Complementar 214 e o mapa mental do PLP 108, que fala tanto do Comitê Gestor de BS-CBS, quanto fala do ITCMD e regras de transição, tá? Eu vou compartilhar esses 2 mapas mentais com você, é o meu presente para que você já esteja mais preparado. Vamos lá, vamos colocar mais uma coisa nessa brincadeira? Os 2 mapas mentais e os slides em PDF, os slides que eu usei nessa aula aqui. Vai lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui o link também para facilitar a tua vida. Tá? Vai lá no Instagram, deixa o comentário de qual foi o teu grande aprendizado, qual foi a grande oportunidade que você enxergou nessa nossa primeira aula. E aí a gente se prepara com tudo para aí sim estarmos juntos num segundo encontro para aprofundar na reforma tributária e você ter a oportunidade de estudar comigo isso ali, passo a passo, artigo a artigo e dominar o mercado através da reforma tributária. No mais, fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.